E cá estamos então de volta, De Inês. volta. Muito bem-vinda mais uma Obrigada. vez. É sempre bom falar acerca de exercício físico. Ah, o máximo que tenho conseguido fazer é falar sobre ele. Já é um bom Já começo, é bom já é um bom começo. A começo. pessoa começa por se mentalizar em primeiro Exato. lugar. E eu disse há pouco também que é uma coisa que, antes de eu começar o exercício físico, ainda tenho que vencer a preguiça. Temos estado É numa uma batalha, barreira. não é fácil, não é fácil, digo já que não é fácil. Mas de qualquer maneira, hoje vamos falar um pouquinho sobre o personal trainer, porque para muita gente, hum, um treinador pessoal é só ali para estar a motivar, Estar a contar o que eles estão e a a fazer. contar, olha, já falta mais 5, vai tu consegues, só mais Isso 2, torna-se depois aborrecida, mais uma. exato. A pessoa já não pode ver o treinador pela frente. Vai tu contar para o outro lado, que eu já não quero ouvir. Mas é muito mais do que isso, né? E Exato. além disso, quando a pessoa é licenciada, também tem um nome mais pomposo e tudo. É verdade. Aqui em Portugal há duas maneiras de se ser PT, digamos assim. Eu vou falar da maneira licenciada, que é como eu estou a estudar, e a pessoa chama-se fisiologista do exercício. Hum. É um nome chique que eles quiseram arranjar para denominar esta profissão. E no fundo é um profissional licenciado em Ciências do Desporto ou um grau equivalente que, acima de tudo, promove a saúde. Nós estamos habituados a ouvir falar no PT para um desportista ou quem quer ganhar muita massa muscular e ser o próximo Hulk, mas não, é um professor, nós podemos chamar de professor, que vai ensinar-nos a ser saudáveis, vai nos ensinar a fazer movimentos corretos para nós levarmos isso para o nosso cotidiano. E é alguém também que conhece um pouco do corpo, não é? Para Exato. poder ver o que é adequado mais ou menos para determinada pessoa, não é? Eu até trouxe aqui algumas das cadeiras que eu tenho na licenciatura, como o Bispo falou, essa parte está relacionada com a anatomofisiologia, temos pedagogia, bioquímica, fisiologia, traumatologia, parte da saúde, portanto, não é só uma questão de exercícios, máquinas de ginásio. Há pessoas que às vezes eu pergunto: o que é que tu achas que é um PT? Ah, é alguém que nos leva para as máquinas de ginásio e diz-nos como é que é. Não. O PT não serve só para as máquinas. O PT, lá está, tem todas estas bases para nos ensinar o nosso corpo humano a ser saudável, promover a saúde. E Exatamente. nós temos que ter estes conhecimentos, porque se não fossem estes conhecimentos, então não nos iam ajudar a fazer a diferença na vida da pessoa. Isso que tu falaste aí são mesmo muitas coisas. São Então algumas cadeiras. tem que estudar bastante. Todos têm que ter esses Sim, conhecimentos? sim, sim. E então aqui são algumas das cadeiras da licenciatura. Que são mesmo necessárias, lá está. Às vezes a pessoa pensa que o PT não precisa saber muito, mas precisa. Por trás de eu dizer, olha, em vez de esticar as pernas, junta as pernas, está esta sabedoria toda conjugada, Hum. Não que É é preciso saber. é mais até do que aqueles, ainda há pouco davas um exemplo daquelas pessoas que estão no ginásio a dizer que fazer O que isto ou eu assim, que exato. essas próprias também já têm que minimamente saber: "Olha, faz este exercício, Uhum. vai-te fazer bem para aqui ou para ali, Nós esta não parte do podemos corpo". estar só nessa parte de focados em máquinas, mas parte do corpo humano na máquina. Porque eu, se quiser, obviamente que não vou fazer, mas podia manipular o corpo de uma pessoa de maneira que ela se lesionasse e ficasse sem dar o resto da vida toda. Isso é um perigo. Claro, Daí nós temos que ter as bases teóricas para que isso não aconteça. claro. E então qual é a função, na verdade, do treinador? Então, o treinador pessoal, o fisiologista de exercício, o personal trainer, como nós lhe quisermos chamar, o Como quiser. professor, Personal é uma trainer é área uma coisa mais chique, mais. mais pomposa, Então, né. como o Bispo já esteve a falar há bocado, não serve só para contar as repetições do exercício. Vai, bora, só faltam mais 5. Não, não serve para isso. Serve para nos guiar, para nos ensinar. Eu, pessoalmente, apesar de estar a tirar a licenciatura, eu ando no ginásio e tenho um PT, que é o meu PT. E eu nem o trato por PT, eu trato mesmo por professor. Porquê? Porque ele está-me a ensinar. Ele está-me a ensinar como é que eu devo fazer os exercícios bem para levá-los para o cotidiano e fazê-los de maneira segura. Um exemplo, levantar uma caixa, como o Bispo há bocado estava a dizer, cada vez que eu venho cá, o Bispo dá um jeito nas costas. A culpa é, É a tua. é minha. Mas como é que nós podíamos prevenir isso? Trabalhando o movimento para o Bispo levar e fazendo de maneira segura. Ou então impedir de vir cá. Também dá. Se a culpa for minha, Não, estou a brincar contigo, não é? É coincidência, se calhar é para eu ouvir com mais atenção para e estar fazer as focado. coisas, como deve ser. Então, prescrevemos exercício com base em estudos. Não é nada do meu acho. Eu acho que tu deves fazer aqui mais isto porque eu vi que o vizinho fez e deu resultados. Não. Hum, É com base
em estudos, porque cada corpo é um corpo, cada corpo tem uma história. O que eu fizer com o bispo, não vou fazer com a Sofia, por exemplo, porque a reação vai ser diferente e algo que pode ser seguro já para o bispo, para a Sofia ainda não é seguro, ou vice-versa. Eu tenho que adaptar-me ao cliente. E com as bases que tive, aí vou fazer o exercício certo para dar segurança. E também tem que se conhecer os limites de cada pessoa, não é? Exatamente. Porque às vezes parece que, por exemplo, uma pessoa que seja já obesa ou assim, acompanhar uma pessoa dessas, às vezes parece que a pessoa está a fazer um exercício tão simples, mas para ela É muito. é É muito como complicado. hoje em dia nós. É algo que já vou desenvolver mais a seguir, mas diz que é muito fácil uma pessoa ser um PT de uma pessoa obesa. Claro que é fácil. Pensemos, a pessoa passou anos de vida sem fazer nada. Basta uma pequena mudançazinha que já vai fazer diferença. Pois. Agora, a longo prazo, depois como é que o profissional vai manipular essa mudança? A pessoa já vai estar num bom estado e agora como é que Passa é? ao outro. Passa a outro estado. E não é só o perder peso que está em causa, é nós, PT, darmos funcionalidade à pessoa. Conseguimos que a pessoa faça movimentos sem dor. Por exemplo, quantas pessoas há hoje que não conseguem fazer. Nós sentamos no carro e a pessoa, em vez de colocar o cinto assim, só por aqui, vai usar a coluna. Porquê? Este movimento não está bem trabalhado. Ou durante a vida deixou de o usar, ficou inativo e agora usa a coluna. O que é que pode causar este uso da coluna excessivo? Dores. No fundo, é isto que nós tentamos fazer com a pessoa. Trabalhar os movimentos que o corpo humano, nós não sabemos, mas está demasiado apto para fazer bons movimentos. E todos os movimentos para o dia a dia. Sem nós usarmos, por exemplo, a coluna, que nos vai dar dor. Então nós vamos dar a funcionalidade à pessoa, vamos ajudá-la. Olha, você quer fazer este exercício? É assim que se faz. Ao início pode estranhar, mas porquê? Porque não estou habituada a fazer este exercício. Na minha educação não me ensinaram a fazer assim, mas é possível fazer. E então é isso o nosso trabalho, ensinar à pessoa como se faz, dar funcionalidade à pessoa. Não é dizer que a pessoa cresceu 30 centímetros de bíceps e o que é que isso lhe vai dar para o dia a dia. Não, eu quero é funcionalidade. Pois. Eu quero é fazer, estar apto para realizar as tarefas do dia a dia. Mas, por exemplo, para uma pessoa mais velha, talvez seja mais difícil, se calhar, mudar hábitos errados que ela É tenha. difícil, mas não é impossível, como se costuma dizer. E mais vale tarde do que nunca. Exemplo, nós às vezes, as pessoas costumam descurar muito a velocidade em pessoas idosas. É idoso, já tem 80 anos, para quê? Um trabalho de velocidade. Obviamente que o trabalho de velocidade não é para fazer correr 40 metros agora. Não, mas um exemplo de velocidade no dia a dia de um idoso. Está a andar e vê um objeto. Será que ele tem discernimento para se desviar rapidamente do objeto e não cair? Porque nós sabemos que grande parte dos idosos, quando cai, parte sempre algo. Lá está, não teve esse trabalho de fortalecimento, digamos assim, e não teve um trabalho de rapidez a nível mais mental, Reação, não motora, é? para se desviar do objeto. Isto são todo tipo de trabalhos que nós próprios podemos desenvolver com os idosos. Exato. São objetivos diferentes, mas que podem ser trabalhados com um PT. E esse mesmo PT é alguém que tem que prescrever um treino, mas é algo só que faz com a presença do PT ou algo para a pessoa também fazer em Não, casa? o nosso objetivo é dar autonomia ao cliente. Ou seja, o PT não pode, de maneira nenhuma, segundo a pedagogia, prender o cliente a si próprio. Não é, tu és meu, não has de ser mais ninguém. Não, nós temos de dar autonomia, então vamos ensinar. Depois a pessoa vai perceber que, obviamente, com a ajuda do professor, do PT, é mais fácil fazer as coisas porque sabe que está a fazer bem e de uma maneira segura. Mas o nosso objetivo não é prendê-lo ao PT, é ajudarmos e darmos funcionalidade e permitimos que ele consiga fazer aquilo sem estar na nossa presença. Exato. Não é prendê-lo, é Porque, ensinar. epá, sensivelmente, a nível de segurança, é completamente diferente ter uma pessoa ao lado quando eu estou a fazer um exercício que eu nem tenho noção se estou a fazer bem ou não, Exato. não é? Porque a pessoa não se consegue ver ela própria, mesmo às vezes, tanto com espelhos como tem os ginásios assim, nem sempre é fácil Não tem ver aquela as noção posturas corporal, corretas, não é? exatamente. Mas é engraçado que quando nós vemos que a pessoa está a progredir a um nível de aprendizagem, é engraçado, eu vejo, não sabia fazer bem o agachamento. E o agachamento é algo complexo. Nem toda a gente, apesar de pensarem que se está a fazer bem, nem toda a gente faz bem, da maneira segura, lá está. E ao início
precisa muito mais de ajuda, mas numa fase mais à frente já consegue fazer bem. Pois. E aqui o PT apenas está a supervisionar. Porquê? Porque lhe deu autonomia. Obviamente, depois vai progredir para uma fase mais à frente, mas o nosso objetivo não é prendê-lo a nós. Isto é como uma escola primária. A professora primária não vai prender o aluno. Já sabe escrever, já sabe ler, vai progredir para níveis superiores. Mas é nós darmos autonomia para ele levar Absolutamente. isso para o dia a dia. Exatamente. E há algo também que tu trazes aqui, uma novidade que as pessoas se Exato. calhar Uma não sabem, né? curiosidade. As farmácias, esta notícia, digamos assim, está mesmo no Serviço Nacional de Saúde, no site, e que diz que as farmácias estão a preparar um novo departamento, digamos assim, com fisiologistas do exercício para a prescrição de exercício. Porque, Fisiologistas, que é o personal trainer. exato, o licenciado. Porque chegaram à conclusão que os médicos de medicina geral nos centros de saúde não estão habilitados para tal. Nós ouvimos, tem dor de costas, médico de família, o que é que faz? Vai para a natação. Mas não está onde é que eles têm as bases. Ok, pode ter razão, mas não tem bases nem fundamentos para prescrever exercício. Pois. E então, esta parte das farmácias estão a criar um departamento exclusivo para isso, com pessoas que sabem o que estão a fazer. A natação durante muitos anos ainda foi Usada para aí. a justificação. Exato. Vais para a natação, estás safo. Faz bem, Safa-te tudo. faz bem, mas não é a cura para todos os sintomas. Claro. Aliás, porque a dor nas costas pode não estar nas costas, mas na posição, por exemplo, dos joelhos ou dos pés. E então, ir para a natação vai fazer alguma diferença? Já percebi tudo. Já percebi tudo. Porque lá está, um verdadeiro profissional não olha só para onde está o foco da dor, mas para a eventual origem da dor. Pois, E é isso que a nós minha queremos avó, trabalhar. a minha avó, a minha mulher diz que eu é por causa da mota. Que as costas é por causa Pode da mota. ser, Alguma pode vez? ser. Não pode ser nada, não digas isso. Não é nada da mota, é da Mas postura. trabalhando bem, fortalecendo. Mas Por olha, exemplo, como é que eu me sinto? Olha aqui, olha, mostra aqui, Fede, mostra aqui. Eu estou sempre sentado assim, com as pernas aqui, e quando dou por mim, é o hábito da moto já, as pernas para se trás. calhar, olha, se calhar também é. Mas eu sinto na coluna, quando eu ponho as pernas para a frente, sinto um alívio. Por Exato. acaso estavas a dizer isso agora, e sinto, Tem se a calhar ver. é isso. Tem a ver. Pronto, já descobri. Já não preciso de. Hã? Anda moto o quê? Cala-te. Mas eu acho que é muito importante. Mas a pessoa que estiver lá, estamos a falar de uma pessoa, um licenciado que estará na farmácia com esse objetivo. Com Exato. certeza não há de ser todas as farmácias, Sim, sim. mas E algumas isto é algo delas. que ainda estão a desenvolver, portanto. Pronto. Inclusive, muitas delas já têm doutores também, médicos, que Não só o antes departamento não existiam. da nutrição, de medicamentos, mas também esta parte, porque Mas faz isso, parte de saúde. mas pensa-se que é de fazer um género de uma consulta, prescrever um exercício ou uma coisa assim? Concretamente, já não sei. Eu sei é que é como se chegasse lá uma consulta médica e a pessoa que lá está vai-lhe prescrever exercício conforme ok. a sua necessidade. Pronto, está certo. Fica aqui então a deixa para todos. Qualquer mais informações está no site Exato. SCNS, né? E tem também algumas associações. Exato. Eu trouxe aqui algumas associações e institutos em Portugal relacionados com esta parte de ginásio, de desporto e exercício. Porquê? Para nós darmos relevância e importância a estes profissionais. Porque outro tipo de profissões têm associações e é importante nós termos a consciência de que este desporto, esta profissão que muitas vezes as pessoas não veem com bons olhos ou desprezam um bocado, é tão importante ao ponto de ter estas associações. Eu trouxe algumas, como, por exemplo, a Associação Portuguesa de Fisiologistas do Exercício, Os PTs? os PTs licenciados, a Associação de Empresas de Ginásios e Academias em Portugal e o IPDJ, que é bastante conhecido, que é não só relacionado com a parte de ginásio, mas também com o desporto. Então são 3 das enormes associações que existem em Portugal com base nesta profissão também. Tu falavas aí do personal trainer como professor, tu própria tratas. O meu PT por professor. E podias tratar por médico, que ele também, na Não, verdade, não, ele dá-te não. alguns conselhos. Mas lá está, médicos. não tem medicina, tem algumas partes de medicina, né? Nós temos algumas cadeiras, mas não temos todas, então não podemos ser considerados médicos. Então, Sim. mas professor dá? Professor dá. Professor dá. Então pronto. Como professor, a título de quê? De como se fazer exercícios ou tem muito mais do que isso? Professor porque ensina, acima de tudo.
o professor, o que é um professor? É alguém que nos ensina a fazer algo ou a mudar hábitos. Eu fazia assim, mas agora descobri que tenho que fazer isto e agora aqui. Ensinou-me um novo movimento. Hum. Isto porquê? Porque o ser humano hoje em dia, infelizmente, está mais virado para o remediar do que o prevenir. E nós, não é a primeira vez que vimos pessoas que preferem pagar milhões de euros por uma operação que muitas vezes é de alto risco, e ou a pessoa é operada ou então morre, do que prevenir. E como é que podia prevenir? Com exercício. Eu outro dia vi uma imagem no Facebook que me chamou muita atenção. Eu achei bastante interessante e vou dizer aqui. Não trouxeste? Não, a imagem não trouxe, mas saiu o texto, que era um doutor que se virou para o paciente e disse: Ah, ok, você é muito ocupado, percebemos. Então, mas você prefere gastar 30 minutos do seu dia a fazer exercício ou ir morrendo 24 horas por dia? Isto há que pensar, porque a pessoa às vezes pensa que não tem tempo para cuidar de si própria, porque exercício não é, lá está, não é eu só querer emagrecer para ficar bem. Não, é eu dar saúde a mim mesmo. E a pessoa às vezes cai no erro de dizer que não tem tempo, mas no dia em que for a uma consulta médica e o médico disser, olha, você ou faz exercício ou morre, aí arranja tempo. É que nem que E mesmo assim, mas é raro, porque a pessoa está entre a vida e a morte e sabe qual é a solução. E aí a pessoa vai arranjar tempo. Depois do trabalho, antes do trabalho, aí arranja porque quer viver. E como é que nós prevenimos estas situações de ultimato, digamos assim? É ir fazendo, aprendendo todos os dias com o professor, porque ele vai nos ajudar. e ganhando novos hábitos. Novos hábitos, saúde, novas rotinas. E é engraçado que, pessoalmente, eu acredito que não sou a única pessoa, cada vez que saio do ginásio, eu sinto que contribuí para mim, fiz algo para mim, pensei em mim. Não é ser egoísta, mas é eu preocupar-me comigo, porque este corpo é o instrumento que me permite estar em contacto com o mundo externo, é o que me permite estar a falar com o bispo, é o que me permite chegar logo a casa e estar com a minha família, as pessoas que eu gosto, é o que me permite fazer as atividades que eu gosto, é este corpo. Se eu não tratar dele, quem é que vai tratar dele? Eu tenho que lhe dar tempo, tenho que lhe dar. É como uma máquina. Tenho que lhe dar tempo, tenho que cuidar dele, ver o que é que ele precisa. Tenho que lhe dar saúde, porque ele precisa de saúde. Isso é algumas das coisas Que o do PT. professor. Exatamente. E mais, tens mais. Porque, lá está, nós às vezes quem. Porque o trabalho do professor? Nós estamos numa sociedade de rótulos. Estamos numa sociedade em que leva a magreza extrema e depois a obesidade mórbida. E nenhum destes extremos é saudável. Ah, ela é magra, é muito saudável. Às vezes, as pessoas magras não são. Aliás, magreza não é sinónimo de saúde, digamos assim. Porque o que conta é o que lá está dentro. Nós ouvimos dizer o que conta é o interior. É verdadeiramente o que conta é o interior. Os níveis de saúde que estão interiormente, que obviamente se vão refletir cá fora. E nós estamos numa sociedade que tenta levar as pessoas para caixas. Ou seja, tu agora pesas 60 quilos, mas daqui a uma semana tens que pesar menos 10 quilos para vestir umas calças 36. Mas é uma sociedade de modas, porque o que hoje é giro e é bom, amanhã já não é. Hoje é os 36, amanhã é o 20. E a saúde da pessoa anda aqui, à volta de caixas. E nós não é isto que queremos. Nós queremos é dar à pessoa saúde, realmente saúde. Não é rótulos, não é só o aspecto físico, é a saúde. Obviamente que o aspecto físico vai estar relacionado com a parte de estar bem, mas esse não é o foco principal da pessoa. A pessoa não pode ir para o ginásio porque eu quero emagrecer e caber naquelas calças. Não. O meu foco é eu quero ficar bem, ter níveis de saúde bons, porque assim eu sei que vou viver mais. E não posso estar focado nos rótulos da sociedade, porque os rótulos são extremistas, levam-me a fazer loucuras. Leva uma pessoa que fazia 3 refeições por dia, por exemplo, a fazer uma ou metade. Isso não é bom. Leva uma pessoa que antes comia um bocadinho e agora já vai comer demasiado. Não é bom. Nós queremos ensinar à pessoa a saúde. E que pode ser diferente, por exemplo, o que para uma pessoa resulta pode não resultar para outra, Exatamente. não é? Cada Daí corpo ser é um treino diferente. personalizado, treinador pessoal para aquela pessoa. Cada pessoa tem as suas necessidades e é tão importante nós trabalharmos a parte corporal como a parte inteligente, a parte cognitiva. Nas escolas, infelizmente, nós estamos muito habituados a ouvir dizer que aquela pessoa tem 20 a matemática, é muito inteligente. A inteligência é a capacidade de resolver situações, arranjar soluções para a situação.
De que vale a pessoa ter 20 numa frequência de matemática se daqui a amanhã vem um carro a alta velocidade e ela não tem a capacidade motora de se desviar para não ser atropelada. Era bom a matemática. Era boa matemática, foi lembrado, mas não foi, Era bom a mas não matemática foi a aquele matemática que jovem. lhe salvou Mas a ficou vida. debaixo do carro. Não foi a matemática que lhe salvou a vida. Com isto eu não estou a dizer, descorem a parte cognitiva. Não, não. Tem que haver um equilíbrio da parte cognitiva com a educação do corpo. Daí a educação física ser muito importante. E é tão importante que realmente até a própria Constituição da República vem um artigo que fala sobre isso, Exatamente. não é? Isto está mesmo na Constituição da República e eu decidi mesmo trazer aspectos que façam-nos ver a importância desta profissão. E nós podemos ver que todos têm direito à cultura física e ao desporto, é um direito, e incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e associações, como estávamos a falar, promover, estimular e orientar a prática desportiva. Ou seja, é importante nós termos esta educação já desde a escola. É importantíssimo. E o que nós vimos hoje em dia é que nem toda a gente dá o devido valor à educação física, nem toda a gente dá o devido valor ao professor que o está a ensinar. Simplesmente porque crescemos a ouvir dizer tu vais ser médico, vais ser aquilo que... Mas então, o corpo do médico não tem que estar em boa saúde, digamos assim, é importante. Exatamente. Ainda há pouco já deste alguns toques sobre as influências, não é? Que a sociedade exerce sobre as Exatamente. pessoas. Mas cada vez vemos mais isso, ainda mais com a globalização. A pessoa tem tendência a olhar a alguém que é muito conhecido, o que é que ele faz, o que é que ele come, o que é que ele veste. Eu Toda a outro gente anda dia atrás daquilo. entrei, não é a primeira vez que ouço, não é? Mas entrou-me, como se diz, foi a gota d'água, digamos assim. Estava a ver um vídeo no YouTube, quando a pessoa estava a falar que tinha começado no ginásio e diz: eu comecei no ginásio, mas se quiserem que eu vos faça planos de treino e de alimentação, digam. E olhei para aquilo e fiquei outra vez chocada, porque como é que alguém que não é profissional da área vai para uma rede social, sabendo que tem influência em muita gente e diz que está capaz para fazer aquilo? Não está. Não é legal. Nós sabemos que um médico, alguém que se faça passar por um médico e dê consultas, é considerado ilegal. Então, por que razão é que as pessoas que não são licenciadas, não têm estudos na área, estão aptas a prescrever exercício? Não estão. E o problema é que nós, por falta deste conhecimento que devia ser transmitido já nas escolas, a pessoa vai atrás de qualquer tipo de conhecimento. A pessoa é famosa, está a promover isto, então eu vou fazer. Ele é famoso e não está a pensar bem, porque a pessoa, apesar de ser famosa, não significa que tenha as bases teóricas, que esteja habilitado para fazer isto. Não é qualquer pessoa que é médico, é só tirar a licenciatura. Yeah. E aqui, não é qualquer pessoa que está apta para prescrever exercício também. E nós temos de ter essa atenção. Não, lá por ter 2 milhões de seguidores no Instagram, muito sucesso, não faz dele um profissional. E tens aqui também o alvo, é a pessoa ter saúde que lhe permita viver bem, não é? Exatamente, lá está, como estávamos a falar há bocado. Às vezes a pessoa vai para o ginásio em busca de querer caber nas calças, em busca de querer ser como aquela pessoa famosa na passarela de 2015. O alvo não é esse. Aquela pessoa é aquela pessoa. Eu sou eu. Eu quero saúde, porque é a saúde que me vai permitir viver mais. E esta saúde pode ser adquirida através do trabalho com o PT. Exato. Tu tinhas aqui este ponto, o perigo de não ter acesso a conceitos básicos, e estás-te a referir no sentido das pessoas que não estão qualificadas para Exatamente. isso, não é? O perigo que as pessoas, o meio envolvente tem, pelo facto de não conhecer tão bem o corpo humano e não conhecer os perigos que ele envolve, então vai atrás de qualquer tipo de conselho. Pessoas famosas que dizem que para fazer este plano que é bom. E não é bom. É um perigo nós darmos o nosso corpo a alguém que não o quer cuidar. E no fundo as pessoas estão a fazer isso. Estão a dar o corpo a alguém que só porque é famoso pensa que vai fazer bem. E não E é. às vezes até a própria pessoa, por exemplo, alguém que agora decide nunca fez exercício na vida, de repente quer fazer exercício E vai. e entra ali a matar. Está errado. Também não é Porque lá o está, ideal, não é? treino pessoal é o treino para a pessoa. Um exemplo é engraçado, nós vimos no ginásio e às vezes mesmo cá fora, quando as pessoas me dizem que nunca fizeram exercício na vida e agora vão começar a fazer 3 séries de 15 abdominais. Eu pergunto, porquê? Não é saudável, não faz bem.
e só lhe vai dar é dores de costas. Quando nós pensamos abdominais faz bem, numa fase inicial, para uma pessoa completamente destreinada, não faz bem. Mas quantas pessoas têm este conhecimento? Eu. Eu não faço abdominais já por causa É disso. por causa disso? É por Não. causa disso, porque a mim não me enganam. Antes deste trabalho de abdominais em si, há que ter atenção, como eu já vim cá falar anteriormente, aos músculos mais internos, que nos vão dar estabilidade. Yeah. Se esses não estiverem bem trabalhados, a coluna não está protegida. Portanto, não é os abdominais que a vai proteger. Pois. Mas este tipo de conhecimento é muito banalizado. Eu quero ter abdominais, vou fazer abdominais. Não é assim que se trabalha. O corpo humano é uma máquina. Eu nem sabia que tinha uns músculos aqui atrás que estão escondidos. Eles estão aí. Eles estão lá. Eles estão lá. Estão lá e queixaram-se. e, e eles gostam de andar de moto. O problema não é a moto. O problema não é a moto. Deixa aqui, assente isso. Tens aqui uma conclusão, não é? Exato, tudo que é, isto. como eu já referi anteriormente, o personal trainer deve ser visto, e é um profissional de saúde. Não é alguém que só vai fazer crescer o bíceps. Não, é alguém que vai dar saúde, vai dar funcionalidade, vai ajudar a pessoa, por exemplo, como é que uma mãe, a carregar os filhos sem dor. Vai ajudar a pessoa a transportar os sacos das compras sem dor. Vai nos ajudar a estarmos bem sentados e saber quando nos devemos levantar para não prejudicar o nosso corpo. No fundo, é um profissional de saúde que nos ensina. E é nestas bases que nós devemos ver o PT. Para nós terminarmos então aqui a nossa rubrica sobre a saúde, que exortação ou que conselho é que gostarias de deixar lá para casa? Então, antes de mais, quero relembrar que toda a gente precisa de saúde e todos nós, eu acredito que queremos viver e viver bem, não é só viver. Então, não vão atrás de conselhos de pessoas que, por serem famosas, pensam que estão habilitadas para prescrever exercício ou para fazer planos de nutrição. Procurem sempre o verdadeiro profissional, a pessoa que está capaz e apta para trabalhar com o vosso corpo, porque o vosso corpo é uma relíquia e é algo que nos permite estar em contacto com este mundo externo e sermos felizes. Pronto, eu também é um bocado por causa disso, do meu corpo ser uma relíquia que eu não quero estragar nada. Então quero agradecer mais uma vez à Obrigada. Inês por estar aqui connosco.